Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre os polímeros de adição 1,4 e o caso especial da borracha, tanto a borracha sintética quanto a borracha natural. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Se você assiste as minhas playlists desde o começo aí, já deve ter estudado uma reação de adição 1,4, não é mesmo? Lá nas aulas de reações orgânicas, especificamente nas reações de adição de alcadienos, eu expliquei o que era uma adição 1,4. Portanto, um polímero de adição 1,4 é um polímero que é formado, que é sintetizado por meio dessa reação, desse tipo de reação de adição 1,4. Quando acontecia uma adição 1,4? Quando a substância orgânica que estava sofrendo adição era um alcadieno conjugado. Portanto, se o seu monômero que vai polimerizar é um monômero que é um alcadieno conjugado, bem provavelmente sofrerá polimerização por adição 1,4. Vamos lembrar o que é isso? Vou pegar aqui um exemplo dos mais simples de alcadieno conjugado. Primeiro, precisa lembrar o que é um alcadieno conjugado, não é mesmo? Primeiro, alcadieno nada mais é do que um hidrocarboneto de cadeia aberta com duas ligações duplas. Isso é um alcadieno. O que é um alcadieno conjugado? É quando essas duas duplas estão separadas por uma ligação simples apenas. Quando as duplas estão separadas por apenas uma ligação simples, temos aqui um caso de alcadieno conjugado. Bom, o que acontece aqui? Vamos lembrar? Vamos supor que eu tenha aqui N monômeros se unindo. N monômeros desse tipo, nas condições adequadas de pressão, temperatura e catalisador, e que vai polimerizar. A polimerização em um composto que é um alcadieno conjugado, ela ocorre nos carbonos 1 e 4. Por isso que se chama adição 1,4. Se a gente for considerar aqui o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, aqui o carbono 4, o que vai acontecer? Esse carbono 1 e esse carbono 4 é que vão sofrer as reações de adição e que vão, a partir deles, prolongar a cadeia e crescendo cada vez mais à medida que esses monômeros forem se unindo. Então, olha o que vai acontecer, pessoal. Temos aqui o carbono número 1, que é esse aqui. Ele está ligado em dois Hs, não é mesmo? Eu vou colocar aqui um para cima e um para baixo. Quando ele sofre adição, o que acontece? A dupla que ele está ligado quebra. E aí abre aqui na lateral para a cadeia crescer. É assim que a gente polimeriza, a gente já estudou. Esse carbono está ligado em um H, beleza? Para cá ele está ligado num C que está ligado num H. E temos mais uma dupla aqui que vai ter que quebrar. Porque o carbono 4, que é esse, ele também vai sofrer uma adição e vai abrir aqui na lateral. Temos aqui um hidrogênio nesse carbono e um hidrogênio nesse. Bom, fizemos uma adição no carbono 1 e no carbono 4 para a cadeia continuar crescendo. Mas você deve estar pensando aí, professor, mas o carbono 2 e o carbono 3 ficaram faltando uma ligação, porque eu quebrei a ligação deles e não adicionei nada. Olha lá, o carbono 2 e o 3, eles são carbonos que estão fazendo 3 ligações. O que acontece com a ligação dupla? Ela pula aqui para o meio. Olha isso. Isso é uma adição 1,4, lembraram? É quando a gente adiciona no carbono 1 e no carbono 4, e a dupla ligação ela vai parar lá entre o carbono 2 e 3, que não sofreram nenhuma adição. Temos aqui um polímero que foi formado por uma adição 1,4, e isso vai se repetir N vezes à medida que essa cadeia for crescendo. Isso é um polímero de adição 1,4. É um polímero que ainda sobra ligações duplas na unidade de repetição. Concorda? Sobrou ligação dupla, isso vai sobrar mesmo lá. Em todas as unidades de repetição, sobra uma ligação dupla que vai ser formada entre o carbono 2 e o carbono 3. Bom, por que eu estou falando de adição 1,4? Porque existe um polímero bem importante para vocês, que é a borracha natural, que vem por meio de uma reação de adição 1,4. Então, vou dar para vocês na próxima tela o exemplo do polímero que é a borracha natural. Vamos lá? Vejam essa estrutura aí, pessoal. Concordam que temos aí
Um alcadieno conjugado, vejam, ligação dupla, simples, dupla. Um alcadieno conjugado. Portanto, trata-se de um monômero que, se estiver nas condições adequadas, pode polimerizar e virar um polímero de adição 1,4. Beleza? Como que seria esse polímero de adição 4? Como que a gente representaria essa unidade de repetição? Vamos lá. Esse carbono, que é o carbono 1, ele está ligado em 2Hs. A ligação dupla dele vai quebrar para que ele abra aqui na lateral e a cadeia possa crescer. Esse segundo carbono vai receber uma ligação dupla, porque a dupla vai ficar no meio do carbono 2 com 3, estão ligados? E aqui a dupla que existia vai quebrar, porque o carbono 4 também vai sofrer uma adição para a cadeia ir crescendo. Beleza? Temos aqui um polímero de adição 4, bem parecido com o anterior. A diferença é que esse aqui tem uma ramificação metil em cada unidade repetitiva. Essa substância que eu mostrei aqui para vocês, galera, é o isopreno. Essa substância tem como nome usual isopreno. Beleza? O polímero, portanto, que é formado aqui é o poliisopreno. Só que temos um lance bem interessante aqui, pessoal. O poliisopreno, ele apresenta ainda em cada unidade de repetição uma ligação dupla lá no meio. E essa ligação dupla propicia para esse composto isômeros do tipo cis e trans, porque os carbonos que estão fazendo essa ligação dupla, eles apresentam ligantes diferentes ao redor. Então aqui eu tenho a possibilidade de formar dois polímeros do tipo poliisopreno. Vejam, vou colocar aqui embaixo uma representação já bonitinha. Eu tenho aqui a possibilidade de formar o cis-poliisopreno, que é quando os ligantes mais pesados ficam do mesmo lado do plano ao redor da dupla. E eu tenho a possibilidade de formar o trans-poliisopreno. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o cis-poliisopreno, vejam que interessante, o cis-poliisopreno é o que a gente conhece hoje como borracha natural. A borracha natural, isso mesmo, que é extraída a partir do vegetal, da seringueira, a borracha natural é um polímero que tem a sua estrutura representada pelo cis-poliisopreno. Entendem? O látex extraído da seringueira, na verdade, é uma suspensão aquosa desse polímero, do cis-poliisopreno. Só por a conformação ser cis nesse caso e o trans ser outra conformação, a gente já tem outra substância. O isômero trans é chamado de gutapercha. É um outro tipo de borracha, só que ela é mais cristalina, ela não é tão elástica quanto a borracha natural, mas é outro polímero. Bom, temos aqui então uma representação bem importante, que é um polímero de adição 1,4, que é a borracha natural, que se a gente for pensar na sua estrutura, na verdade é o cis-poliisopreno. Vimos aqui então a estrutura da borracha natural. O cis-poliisopreno representa a borracha natural. Mas temos um problema que eu não sei se vocês sabem. A borracha natural, do jeito que ela não sofre, ela não tem, na verdade, um bom comportamento com variações de temperatura. Como assim? Em dias muito frios, ou seja, em temperaturas baixas, a borracha natural ela se torna dura e quebradiça. Em dias muito quentes, pelo contrário, em verão, por exemplo, a borracha natural ela fica muito mole e pegajosa. Ou seja, a borracha natural é um material que, com variações de temperatura, perde a sua consistência e aí fica difícil a gente utilizar ela para alguma utilidade, para algum fim. Então, o que eu vou mostrar para vocês na sequência é um processo químico que se faz com a borracha natural, que se chama vulcanização da borracha, que é transformar a borracha natural em uma borracha vulcanizada, que é uma borracha que é mais resistente a variações de temperatura. Vamos ver na sequência o que é a vulcanização da borracha? Bora lá! Vejam aqui o esquema, então, do que ocorre quando a borracha se torna uma borracha vulcanizada. Do lado esquerdo aqui, a gente tem o poliisopreno na forma cis, a gente tem aqui, então, a borracha natural. Como já disse, a borracha natural, com variações de temperatura, sofrem algumas alterações que são indesejáveis, beleza? Então, o que é vulcanizar a borracha? É aquecer a borracha na presença de enxofre, 7%.
O enxofre, que está representado aí à direita do poliisopreno, ele tem uma função muito importante. Qual é? A gente sabe que, se você pegar uma borracha natural, embora as cadeias poliméricas sejam muito grandes, você não vai ter uma cadeia polimérica só compondo aquele material. São várias cadeias poliméricas que interagem por forças de atração, que podem ser ligações de hidrogênio, de polo induzido. No caso da borracha natural, como é um hidrocarboneto, as interações são interações mais fracas, do tipo de polo induzido. Certo? Então, as cadeias poliméricas de uma borracha natural, elas não têm uma força tão grande de atração entre elas, beleza? O que acontece quando você aquece na presença de enxofre? O enxofre, vejam aqui, ele começa a unir as cadeias poliméricas a partir dos carbonos que tinha ligação dupla. Porque lembram que no poliisopreno, veja, a gente tem ligação dupla. Quando você aquece na presença de enxofre, o enxofre quebra essa ligação dupla e ele começa a fazer pontes de enxofre que ligam uma cadeia à outra por meio de ligações covalentes. Essas ligações aqui entre os enxofres e ligando aos carbonos das cadeias poliméricas são ligações covalentes. Isso dá à borracha vulcanizada, que é o resultado desse processo, uma maior resistência e principalmente quando, deixa eu escrever aqui, borracha vulcanizada, e principalmente quando você faz algum movimento de distensão na borracha, a tendência é que, como essas cadeias estão presas umas às outras por pontes de enxofre, que elas consigam retornar às suas estruturas iniciais. Então a borracha vulcanizada é uma borracha que resiste mais a variações de temperatura graças ao aquecimento da borracha natural com enxofre. O aquecimento com enxofre gera a borracha vulcanizada, que é mais resistente a variações de temperatura. Lembrando, pessoal, que a vulcanização é um processo que só é possível de ser feito ali na borracha natural pelo fato da estrutura da borracha natural apresentar ligações duplas nas unidades de repetição. Essa ligação dupla veio lá da polimerização por meio de adição 1,4. É justamente nessas ligações duplas que os enxofres são adicionados e que promovem a união entre as várias cadeias poliméricas, dando mais resistência à atração que essas substâncias podem sofrer. Vimos aqui então o que é um polímero de adição 1,4 e ainda mostrei para vocês o que é a borracha natural e a borracha vulcanizada. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!